China, o país mais populoso do mundo. Nos últimos 30 anos, lidera o ranking do crescimento econômico global e já é a segunda maior economia do planeta, perdendo somente para os Estados Unidos. A soma de suas riquezas ultrapassou em 2011 os 7 trilhões e meio de dólares. Esse crescimento que surpreende o mundo vem acontecendo de forma gradual, pelo estímulo à produção agrícola e investimentos em educação, infraestrutura e modernização das indústrias de bens de consumo e de alta tecnologia. Os baixos custos trabalhistas e a moeda artificialmente manipulada aumentam a competitividade dos produtos chineses no mercado internacional. O mundo inteiro tem se aproveitado do crescimento da China, que em 2009 desbancou os Estados Unidos como principal parceiro comercial do Brasil. O lado bom do relacionamento com a China é o lado da compra das commodities brasileiras. Ou seja, a China tem uma necessidade enorme de commodities para alimentar toda a população. Então, e também o crescimento chinês exige cada vez mais minério de ferro, toda essas matérias-primas que o Brasil tem em quantidade. Em 2011, as exportações brasileiras para o país alcançaram 44 bilhões de dólares, alta de quase 44% em relação a 2010, quando chegavam a 30 bilhões e 700 milhões. O Brasil vendeu para o país asiático principalmente minério de ferro, soja e petróleo bruto. O saldo da balança comercial com a China mais que dobrou em 2011. Atingiu 11 bilhões e meio de dólares contra os 5 bilhões do ano anterior. Hoje nós vendemos básicos, a ideia é que nós possamos subir degraus na escala de agregação de valor e vender cada vez mais alimentos processados, carnes processadas, sucos de fruta, enfim, há uma diversidade de produtos brasileiros que, enfim, são competitivos em outras partes do mundo e que podem acessar o mercado chinês dependendo de algumas enfim, estratégias que estão sendo postas em prática pelo governo brasileiro. Na contramão dessa parceria comercial está a China, que ameaça a indústria brasileira pela força com que vem atuando no mercado. Hoje o país é responsável pela maior parcela da produção e exportação de manufaturados do mundo. O setor de tecidos foi um dos primeiros a sentir o peso dessa competição. Em 2011, segundo a Associação Brasileira de Indústria Têxtil, a concorrência com produtos importados foi responsável pelo fechamento de cerca de 15 mil postos de trabalho. Impressionante que no início era só na área de fios sintéticos, de derivados de fios sintéticos. Hoje, até na área do algodão, onde nós éramos super competitivos, já está sentindo a concorrência. Esse seria talvez o setor que mais tem calçados, eletroeletrônico, é mais ou menos, pega tudo, máquinas e equipamentos. Carro-chefe do processo de industrialização brasileiro, o setor automobilístico começa a sofrer a concorrência chinesa. A importação de automóveis do país asiático cresceu quase 5 vezes em 2011. A competição é ainda mais forte no setor de peças e insumos, que custam 60% mais baratos na China. Nossa indústria automobilística tem 60 anos e é menos competitiva hoje em vários setores que algumas indústrias como a coreana. Que a China nos ajude a aprender como uma empresa automobilística pode se internacionalizar. Nós estamos especialmente atentos a práticas ilegais e desleais de comércio, né, da China, nos casos em que isso traz prejuízo à indústria brasileira. O Brasil hoje é um dos grandes usuários de medidas de defesa comercial. Para os especialistas, além de fazer uso das regras de proteção comerciais, o Brasil precisa resolver questões estruturais para se tornar competitivo. Os empresários reclamam do elevado custo de se produzir internamente, por causa das elevadas taxas de juros, infraestrutura precária e a falta de qualificação profissional. A carga tributária enorme nas empresas, o peso todas as tarifas trabalhistas nas empresas brasileiras, isso tudo que não foi mexido nos últimos anos, agora com a concorrência da China,
tá cobrando um preço muito alto da indústria, chegando a afetar realmente alguns segmentos industriais de forma assustadora. De fato, a China é sim um dos elementos que contribui para o enfraquecimento da nossa indústria, mas existem outros fatores, bem mais antigos e bem mais sólidos, que estão recebendo uma atenção menor do que a China. E esses fatores, às vezes, sob o manto da presença chinesa, são escondidos. Muitos dos nossos empresários devem acordar na madrugada, ainda de pijamas e gritando proteção, 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 enquanto, na verdade, o que eles precisam é de eficiência, eficiência, eficiência.